Olá! Hoje nós vamos ver o capítulo 12 de Missionários da Luz, de André Luiz. O nome desse capítulo é Preparação de Experiências. E André começa dizendo: Alexandre e eu nos dispunhamos a regressar à nossa sede espiritual de trabalho, quando o orientador foi procurado por um companheiro de elevada expressão hierárquica, que também me saudou, demonstrando grande apreço e carinho. E ele disse ao meu instrutor, que o atendia solícito: Serei breve, o tempo não me permite longas conversas. E modificando a expressão fisionômica, acrescentou: Lembra-se de Segismundo, nosso velho amigo? Como não? Ambos lhe devemos significativos favores de outro tempo. Pois bem, Segismundo necessita de colaboração urgente. Reconheço que você não é especialista em trabalhos referentes à reencarnação. No entanto, eu me sinto obrigado a recorrer à ajuda dos amigos. O novo companheiro fez pequeno intervalo e continuou: Você não se esqueceu de que nosso amigo, apesar dos rasgos de generosidade, assumiu compromissos muito sérios no passado? E Alexandre disse: Sim, sim, o drama dele vive ainda na nossa memória. E ele prosseguiu: Agora, Segismundo voltará ao rio da vida física. A situação assim o exige, e não devemos perder a oportunidade de encaminhá-lo ao necessário resgate. Segundo está informado, Raquel, a pobre criatura que ele desviou em nossa época de laços afetivos mais fortes, e Adelino, o infeliz marido que o nosso irmão assassinou em lamentável competição armada, já se encontram na crosta desde muito e, há 4 anos, religaram-se nos elos do matrimônio. Tudo está preparado a fim de que Segismundo regresse à companhia da vítima e do inimigo do passado, no sentido de santificar o coração. Conforme a permissão de nossos maiores, ele será o segundo filhinho do casal. Mas estamos lutando com grandes dificuldades para localizá-lo, infelizmente. Adelino, que será o seu futuro pai transitório, repele-o com calor. Tão logo surgem as horas do sono físico, trabalhando contra os nossos melhores propósitos de harmonização. Em vista disso, o trabalho preparatório da nova experiência tem sido muito vagaroso e desagradável. E o mentor perguntou preocupado: E Segismundo? Qual a sua atitude dominante? Herculano, o mensageiro que nos visitava, informou com fraternal interesse. A princípio, animava-se da melhor esperança. Agora, porém, que o rival antigo lhe oferece pensamentos de ódio e ciúme, esquecendo os compromissos assumidos em nossa esfera de ação, sente-se novamente desventurado e sem forças para reparar o mal. De outras vezes, a tristeza o enche de profunda revolta e, nesse estado negativo, subtrai-se à nossa cooperação eficiente. O visitante fez pequena pausa e acrescentou com inflexão de rogativa: Você não poderá nos ajudar nesse difícil processo de reencarnação? Eu me lembro de que sua amizade se dividia entre os dois. Quem sabe se a sua intervenção afetuosa conseguiria convencer Adelino? E o orientador atenciosamente disse: Conte comigo, farei quanto estiver em minhas possibilidades para que não se perca a oportunidade em vista. Diante do sorriso
de satisfação do outro, Alexandre concluiu: na próxima semana estarei ao seu lado para conversar espiritualmente com Adelino e solucionar o problema da reaproximação. Estejamos confiantes no auxílio divino. Herculano agradeceu e se despediu comovidamente. A sós, com o mentor devotado e amigo, comecei a meditar sobre a possibilidade de contribuir no caso em questão. Nunca tive oportunidade de acompanhar de perto um processo de reencarnação, estudando os ascendentes espirituais nas questões da embriologia. Não seria interessante para mim utilizar a experiência? Nesse propósito, me dirigi ao instrutor sem falar, porém, da minha pretensão em sentido direto. Exclamei: notável para mim a solicitação de hoje. Estava longe de pensar no mundo nas multiplicidades de tarefas atribuídas a benfeitores e missionários desencarnados. A extensão do serviço em nosso campo de ação assombraria qualquer mortal. E o mentor atencioso respondeu: sem dúvida, os trabalhos se desdobram em todas as direções. O pedido de Herculano vem focalizar um dos mais importantes problemas da felicidade humana, o da aproximação fraternal, do perdão recíproco, da semeadura do amor através da lei reencarnacionista. Alexandre meditou alguns momentos e continuou: o caso é típico. O drama de Segismundo é demasiadamente complexo para ser comentado em poucas palavras. Mas basta recordar que ele, Adelino e Raquel são os protagonistas culminantes de dolorosa tragédia, ocorrida ao tempo de minha última peregrinação pela crosta. Em seguida a uma paixão desvairada, Adelino foi vítima de homicídio, Segismundo do crime e Raquel do prostíbulo. Desencarnaram cada um por sua vez, sob imensa vibração de ódio e desesperação, padecendo vários anos em zonas inferiores. Mais tarde, por intercessão de amigos redimidos, os antigos cônjuges obtiveram a volta ao corpo físico, a fim de santificarem os laços sentimentais e se reaproximarem dos antigos adversários. Mas, como acontece quase sempre, os heróis da promessa fraquejam na realização, porque se apegam muito mais aos próprios desejos que à compreensão da divina vontade. De posse dos bens da vida física, Adelino se nega a perdoar, recapitulando erradamente as lições do passado. Antes mesmo da reencarnação do antigo transviado, já se manifesta contrário a qualquer auxílio. Sempre o velho círculo vicioso. Quando fora da oportunidade bendita do trabalho terrestre e vendo as extensões das próprias necessidades, o companheiro se desvela em prometer fidelidade e realização. Mas, logo que se apossa do tesouro do corpo físico, volta ao endurecimento espiritual e ao menosprezo das leis de Deus. O mentor se calou por alguns instantes, acentuando em seguida: porém, buscarei chamá-los à recordação dos compromissos. Nesse ínterim, entendendo que a oportunidade era preciosa, solicitei: seria possível acompanhá-lo? Creio que eu aproveitaria muito. Poderia, talvez, adquirir valores significativos para o serviço próximo e para meu benefício pessoal. Ignoro até quando me será permitido estudar em sua companhia e estimarei o aproveitamento integral de semelhantes oportunidades.
Alexandre sorriu compassivo e falou: não tenho objeções. Entretanto, creio que não deva seguir os trabalhos sem algum conhecimento prévio do assunto. Em toda edificação verdadeiramente útil, não podemos dispensar a base. Temos bons amigos no planejamento de reencarnações, serviço muito importante em nossa colônia espiritual, diretamente relacionado com as atividades do esclarecimento. Nessa instituição, durante alguns dias, você terá uma ideia aproximada de nossa tarefa, portas adentro, de semelhantes trabalhos. Grande percentagem de reencarnações na crosta se processa em moldes padronizados para todos no campo de manifestações puramente evolutivas. Mas outra percentagem não obedecem ao mesmo programa. A alma se elevando em cultura e conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral, como é lógico. Em vista disso, as colônias espirituais mais elevadas mantêm serviços especiais para a reencarnação de trabalhadores e missionários. Ou seja, há colônias especializadas em reencarnações normais, né? E colônias mais evoluídas, especializadas em reencarnações de seres mais evoluídos e missionários. Veja o que ele disse: a alma se elevando em cultura e conhecimento e, consequentemente, em responsabilidade, o processo reencarnacionista individual é mais complexo, fugindo à expressão geral. Bem, generalizando, temos vários tipos de reencarnações. As compulsórias, estes não têm discernimento para decidir nada. Então, trazem suas encarnações decididas por benfeitores, obedecendo às leis de causa e efeito. Temos as reencarnações da grande maioria, viu que ele falou? A grande maioria, né? As do nível evolutivo mediano, aqueles que não estão tão evoluídos, estão endividados, né? Nem tão adiantados, endividados e também não estão tão adiantados. Então, não precisam de um processo tão detalhado como os superiores, mas também não é tão automático como os endividados, né? Eles podem solicitar, não que seja totalmente atendido, mas pode solicitar, pode interceder, ou seja, tem uma certa participação no processo, mas sob a supervisão de espíritos mais adiantados, técnicos em reencarnação. E nós temos as reencarnações dos missionários e dos espíritos mais elevados, com uma programação mais elaborada, muitas vezes vindo outros espíritos juntos, né? Às vezes um pouco antes, para que eles possam ajudá-lo na sua missão. Continuando, as explicações eram sedutoras e relevantes, e compreendendo a importância dos esclarecimentos para o meu pobre espírito, Alexandre continuou: quando me refiro a trabalhadores, falo dos companheiros não completamente bons e redimidos, mas daqueles que apresentam maior soma de qualidades superiores a caminho da vitória plena, sob as condições e manifestações grosseiras da vida.
Em geral, como nos acontece, são entidades em débito, mas com valores de boa vontade, perseverança e sinceridade que lhes outorgam o direito de influir sobre os fatores de sua reencarnação, escapando, de certo modo, ao padrão geral. Claro que nem sempre tais alterações se verificam em condições agradáveis para a experiência futura. Os serviços de retificação representam tarefas enormes. E desejando imprimir fortemente em meu espírito a noção da responsabilidade, o instrutor prosseguiu, tornando mais grave a sua inflexão de voz. O problema da queda é também uma questão de aprendizado, e o mal indica a posição de desequilíbrio, exigindo restauração e correção. A evolução nos confere poder, mas gastamos muito tempo aprendendo a utilizar esse poder harmonicamente. A racionalidade oferece campo seguro aos nossos conhecimentos. Entretanto, André, quase todos nós, trabalhadores da Terra, nos demoramos séculos no serviço de iluminação íntima. Porque não basta adquirir ideias e possibilidades, é preciso ser responsável. E nem é justo que tenhamos apenas a informação do raciocínio, mas também a luz do amor. E aí eu exclamei, vivamente impressionado. Daí as lutas sucessivas em continuadas reencarnações da alma. E ele, muito amável, disse sim, temos necessidade de luta que corrige, renova, restaura e aperfeiçoa. A reencarnação é o meio, a educação divina é o fim. Por isso mesmo, a par de milhões de semelhantes nossos que evoluem, existem milhões que se reeducam em determinados setores do sentimento. Porque, se já possuem certos valores da vida, faltam outros não menos importantes. Identificando minha dificuldade para compreender o seu ensinamento assim de maneira integral, meu orientador voltou a dizer: embora na condição de médico do mundo, acredito que você não tenha sido completamente estranho aos estudos evangélicos. Sim, tenho as minhas recordações nesse sentido, disse André, Pois bem, o próprio Jesus nos deixou material de pensamento para o assunto em exame, quando nos advertiu que, se a nossa mão ou os nossos olhos fossem motivo de escândalo, deveriam ser cortados ao penetrarmos no templo da vida. Compete-nos transferir a imagem literal para a interpretação simples do espírito. Se já falimos muitas vezes em experiências da autoridade, da riqueza, da beleza física, da inteligência, não seria lógico receber idêntica oportunidade nos trabalhos retificadores. Então, isso quer dizer que se o espírito veio algumas encarnações com um atributo e usou mal todas essas vezes, melhor bloquear esse atributo para não perder mais uma encarnação, porque muito provavelmente será isso que vai acontecer. Por exemplo, se ele fez mau uso da inteligência por várias vezes, melhor bloquear. Isso não quer dizer que o indivíduo perdeu a inteligência, apenas bloqueou. Seria um retardo leve, uma idiotia, um transtorno de hiperatividade, por exemplo. Vai depender do que ele fez. Volta limitado
para proteger-se de si mesmo. Essa é a explicação que Alexandre nos dá do que Jesus falou. Se a tua mão for motivo de escândalo, né? É uma forma de aprender a utilizar corretamente e valorizar o que a gente tem. E Alexandre diz que compreendeu claramente onde Alexandre pretendia chegar com seus esclarecimentos, amigos. É para a regulamentação de semelhantes serviços que funciona em nossa colônia espiritual, por exemplo, o planejamento de reencarnações, onde você terá a ocasião de recolher ensinamentos preciosos. E atendendo às minhas necessidades como pai afetuoso, no dia seguinte me apresentou o instrutor da imponente instituição. O movimentado centro de serviço se constituía de vários prédios e numerosas instalações. Árvores acolhedoras enfileiravam-se através de extensos jardins, dando encantador aspecto à paisagem. Reconheci logo que o Instituto se caracterizava por grande movimento. Entidades isoladas ou em pequenos grupos iam e vinham, estampando atencioso interesse na expressão fisionômica. Pareciam muito despreocupados com a nossa presença ali, porque quando não passavam sozinhas, ao meu lado, ao nosso lado, mergulhadas em profundos pensamentos, iam em grupo afetuosos, alimentando discretas conversas, muito graves e absorventes, ao que me parecia. Muitos desses irmãos que passavam junto de nós empunhavam reduzidos rolos de substância semelhante ao pergaminho terrestre, relativamente aos quais, até então, eu não possuía a mais leve notícia. Alexandre, porém, como sempre, veio em meu socorro, explicando bondosamente: as entidades sob nossos olhos são trabalhadores da nossa esfera, interessados em reencarnações próximas. Nem todos estão diretamente ligados a semelhante propósito, porque grande parte está em trabalho de intercessão, obedecendo favores dessa natureza para amigos íntimos. Os rolos brancos que conduzem são pequenos mapas de formas orgânicas, elaborados por orientadores do nosso plano, especializados em conhecimentos biológicos da existência terrena. Conforme o grau de adiantamento do futuro reencarnante e de acordo com o serviço que lhe é designado no corpo carnal, é necessário estabelecer planos adequados aos fins essenciais. Então, essa é uma forma muito diferente de se preocupar com a vida alheia, né? Aqui, eles estão preocupados em ajudar, interferem na vida alheia para ajudar, não para criticar como nós fazemos, né? E aí eu perguntei, diz Alexandre, né? E a lei da hereditariedade fisiológica? Funciona com inalienável domínio sobre todos os seres em evolução, mas sofre naturalmente a influência de todos aqueles que alcançam qualidades superiores ao ambiente geral. Além do mais, quando o interessado em experiências novas no plano da crosta é merecedor de serviços intercessórios, as forças mais elevadas podem imprimir certas modificações à matéria, desde as atividades embriológicas, determinando alterações favoráveis ao trabalho de redenção. Se o espírito tem uma necessidade específica em determinada encarnação, essa necessidade vai sobrepor a genética. Por exemplo, nós temos gênios
gêmeos univitelinos, em que um é totalmente saudável, enquanto o outro apresenta vários problemas de saúde ou problemas mentais, enfim. A ciência não consegue explicar, mas a reencarnação explica. São espíritos diferentes, são gêmeos físicos, mas não são espíritos gêmeos. Cada um tem a sua bagagem. A essa altura da conversa esclarecedora, Alexandre me convidou a entrar. Em breve estávamos num dos grandes gabinetes do edifício principal, onde um dos numerosos amigos do orientador veio nos atender atenciosamente. Alexandre me apresentou ao assistente Josino, que me recebeu com extrema gentileza e fidalguia de trato. O instrutor esclareceu o objetivo da nossa visita. Desejava que me fosse conferida a possibilidade de visitar a instituição de planejamento quantas vezes me fosse possível durante a semana em curso, em vista da minha necessidade de adquirir noções seguras referentes ao trabalho de auxílio nas atividades reencarnacionistas. O assistente prometeu a melhor boa vontade. Me conduziria a colegas dele para que não me faltassem minúcias de conhecimento. Exploraria suas próprias experiências e a minha observação para que eu retirasse delas o máximo proveito e, por fim, quanto estivesse ao seu alcance. Guiaria meus impulsos no aprendizado. Estava feliz com as melhores e mais confortadoras impressões, não só pela recepção carinhosa, mas também pelo ambiente educativo. Não longe de nós, em luminosos pedestais, descansavam duas maravilhas de estatuária. A figura delicada de um corpo masculino e outro modelo feminino, singularmente belos pela perfeição anatômica, não somente da forma em si, mas também de todos os órgãos e as mais diversas glândulas. Através de disposições elétricas, ambas as figuras palpitavam de vida e calor, exibindo eflúvios luminosos, tais como os homens e mulheres mais evoluídos da esfera carnal. Identificando a minha admiração, Alexandre sorriu e disse ao assistente Josino, com o propósito de ser ouvido por mim: talvez André não conheça bastante o nosso respeito e gratidão ao aparelho físico terrestre. Em verdade, até agora eu ignorava que o corpo carnal fosse, entre nós, objeto de tamanhos cuidados. Não sabia que a nossa colônia contasse com instituição desse teor, disse o André, né? E o assistente disse: como não, meu amigo? O corpo físico na crosta planetária representa uma bênção de nosso eterno Pai. Constitui primorosa obra de sabedoria divina, em cujo aperfeiçoamento incessante nós temos a felicidade de colaborar. Quanto devemos à máquina humana pelos seus milênios de serviço a favor de nossa elevação na vida eterna? Nunca relacionaremos a extensão de semelhante débito. E fixando os modelos que me provocavam assombro, acentuou: todo o nosso zelo no serviço de reencarnação permanece muito mais aquém do quanto deveríamos realizar em benefício do aprimoramento da máquina orgânica. E, embora hesitante, ousei perguntar: todos os núcleos de espiritualidade superior mantêm círculos de trabalho dessa natureza?
E Alexandre disse: em todas as colônias de expressão elevada, essas tarefas são desempenhadas com infinito carinho. O auxílio à reencarnação de companheiros nossos traduz o nosso reconhecimento ao aparelho físico, que nos tem proporcionado tantos benefícios através do tempo. E eu vou parar porque está estourando o tempo.